Boa tarde a todos. Muita paz. Que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho, de estudo e de oração. Bem, é claro que é sempre uma alegria voltar ao Uniluz, uma casa que a gente já tem um carinho muito grande por todas as oportunidades que a gente vem aqui, pelo apoio que o nosso trabalho recebe na divulgação da doutrina espírita. Está parecendo um jardim, que maravilha. Os nossos jovens vão participar aqui da nossa fala. Bem, o tema proposto para conversarmos essa tarde é muito interessante e eu confesso a vocês que eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei sobre esse assunto. Desde que eu lancei o livro Game Over o ano passado, eu venho sendo convidado sistematicamente para vários lugares do Brasil para falar sobre esse tema, vícios cibernéticos e obsessão. Por incrível que possa parecer, na última quinta-feira eu estava numa escola em São Paulo, uma escola particular, onde eu fui convidado a falar sobre vícios cibernéticos e a solidão interativa. Porque nós vivemos realmente tempos transformadores. Vivemos um processo de uma tecnologia maravilhosa que chegou para a criatura humana com a proposta de aproximar os corações, de facilitar os relacionamentos, enfim, de fazer com que nós possamos viver tempos novos, diante de tantas maravilhas tecnológicas, as redes sociais e tudo mais. Mas, por características ainda que revelam profundamente a nossa ignorância sobre tudo o que acontece na Terra, sobre as opções que fazemos, nós temos o malveso de sermos mal educados com tudo que nos chega. Desde Santos Dumont, quando ele inventou o avião, evidentemente que o coração do inventor brasileiro experimentou grande júbilo, porque ele imaginava que aquela invenção traria progresso para a humanidade, como de fato trouxe. Todavia, o homem, deseducado, aproveitou aquela invenção para assassinar o seu semelhante. E a gente observa acontecendo hoje uma grande revolução, que mereceria um estudo sociológico mais aprofundado, da nossa parte, para que a gente possa compreender o que está se passando, porque muita gente não se dá conta do que está acontecendo. Mas eu gostaria de convidar a todos para que nós fizéssemos uma viagem no tempo e recuássemos para o século XX, no ano de 1923, quando Roquete Pinto, esse era o nome do personagem, inaugurou a primeira emissora de rádio no Brasil, 1923. Começava aí uma nova era para a humanidade de influenciação no comportamento das pessoas através da mídia. Em 1951, para a maravilha do nosso povo, Assis Chateaubriand inaugurava a primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi, que nem existe mais. Uma nova fase da influenciação, que não se dava mais apenas por ouvir o rádio, mas também agora através de imagens. Então, o rádio, com o poder que ele tinha à sua época, ele já influenciava o comportamento das pessoas. Com o advento da televisão, é claro que essa influenciação se tornou até muito mais patente. De maneira que nós começamos a receber, já em 1923, com o rádio, através das propagandas, dos comerciais, lá quando as emissoras de rádio apresentavam as radionovelas, já se vendiam alguns produtos. E o conceito e a proposta de um modelo capitalista como o nosso, aquele modelo que propõe o consumo, não é? Para que a sociedade possa ser feliz, começava a se instalar de maneira mais contundente ainda.
eu me recordo e peço licença para comentar com vocês algo muito peculiar que aconteceu na minha vida. Eu era criança e nós éramos na nossa casa em 8 filhos. 8 filhos, meu pai e minha mãe. Eu sou de São Paulo. Se eu já estou com sotaque nordestino é por causa dos quase 5 anos que eu tenho morando aqui em Recife. E eu me lembro que meu pai trabalhava no Cais do Porto, em Santos, e ele era maquinista, dirigia os trens de carga no maior porto da América Latina, que é o de Santos. Eu estou fazendo propaganda da minha terra, né? Muito bem. Papai chegava no portão e os 8 filhos corriam em direção a ele. Porque nós tínhamos no nosso coração um sentimento de gratidão tão grande pelas lutas que ele empreendia, trabalhava à noite para manter a família, para manter os filhos, de maneira que todas as vezes que ele chegava, nós corríamos até o portão e ficávamos em festa. Na minha casa tinha um objeto que eu não sei se muitos aqui conhecem esse objeto. Ele anda meio demodé, as pessoas não utilizam. Na minha casa, naquela época, quando eu era criança, existia um objeto que se chamava mesa. Vocês conhecem mesa? Sabem o que é uma mesa? Porque nós usávamos a mesa para nos sentarmos em volta. Que estranho! Para nos relacionarmos. Veja que interessante. Sentávamos à volta da mesa para olharmos uns para os outros e conversarmos sobre a vida. Que interessante. Parece que não se usa mais a mesa ultimamente. Os sofás da minha sala, da casa do meu pai e da minha mãe, eram 3 sofás. Afinal de contas, eram 8 crianças e 2 adultos. E os sofás ficavam dispostos da seguinte maneira, uns de frente para os outros. Sabe para quê? Para que a gente pudesse conversar. Naquela época se conversava em família. E se conversava bastante. Não tinha outra coisa para fazer. Então eram 3 sofás, formando um U. E num canto, o único canto que sobrava tinha uma imagem de São Roque, porque o meu pai, que já está desencarnado, era natural de São Roque, uma cidade no interior de São Paulo. Muito bem. Certo dia, meu pai chega do trabalho. E nós nos surpreendemos, porque ele chegou com outro homem, e os 2 faziam um esforço danado para carregar uma caixa muito grande. Ele entra e todos nós ficamos assim, curiosos para saber o que será que o pai trouxe para casa hoje. Ele entra, vai para o meio da sala, afasta os sofás e abre. E dentro daquela caixa sai um aparelho chamado televisão. Era enorme. Imediatamente, São Roque, que era o titular daquele canto, passou para a reserva. Tiraram São Roque e colocaram a televisão no lugar dele. Os sofás que ficavam dispostos de frente uns para os outros, para que nós pudéssemos nos relacionar, mudaram de posição para que todos pudessem estar voltados para os aparelhos, o aparelho de televisão. E a televisão daquela época ela era muito interessante, porque você ligava ela na frente e corria atrás para ficar vendo as luzinhas que acendiam dentro dela, as válvulas. E só depois que elas se iluminavam, parecendo uma árvore de Natal dentro daquela caixa, é que nós corríamos para a frente para ver e assistir o que se passava ali. E então as primeiras transmissões aconteciam. E eu ficava fascinado, porque havia um homem que, todas as vezes que ele aparecia na tela de televisão, eu dizia a mim mesmo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Era um homem muito bonito, que aparecia invariavelmente montado num cavalo. Um homem de feições másculas, bonitas, usava um chapéu de cowboy. E quando ele surgia, normalmente ele dava um pinote, o cavalo levantava e ele trazia aquela frase que eu nunca mais esqueci: venha para o mundo de Marlboro. E muita gente foi com câncer para o mundo de Marlboro. Porque podem acreditar, mas a estupidez humana era tão grande, acho que tanto quanto hoje, que as pessoas achavam que fumar era sinal de status. Então, as crianças cresciam sendo convidadas a ir para o mundo de Marlboro. Ou seja, os primeiros estereótipos de felicidade e de ilusão já começavam a ser veiculados na tela da televisão, de maneira que as pessoas acreditavam
que para serem felizes, elas precisavam ir para o mundo de Marlboro. As mulheres, então, ficavam fascinadas com as atrizes de Hollywood, que usavam piteiras imensas, com um cigarro na ponta, com aquelas bocas lindas, maravilhosas, muito bem delineadas, que causavam frisson nos homens, e era uma época de glamour, mas era uma época em que todos começavam a ser influenciados no seu comportamento emocional, psicológico, por causa das propagandas e de tudo que aquela caixa que meu pai trouxe para dentro de casa vendia. Antes da televisão, os vizinhos iam em casa, porque era costume se relacionar com os vizinhos. Depois da televisão, os vizinhos continuaram indo em casa, mas a gente já nem olhava para a cara deles, ficava olhando para a televisão e dizia, entra, senta aí. E quando eles diziam, nós já vamos embora, já vai, tá, boa noite. Porque a televisão já estava cumprindo um papel, não apenas do lazer, que é muito importante, né, as informações, o lazer, os filmes, as telenovelas, para quem gosta, mas também como maneira de introduzir um aculturamento do nosso país, de uma imagem, de uma sociedade que era mais feliz que a nossa, no caso, e normalmente nós recebíamos informações da sociedade norte-americana. O tempo foi passando e as mídias foram crescendo. Chegamos agora na era do celular, dos smartphones, dos iPads, dos iPhones. Estamos atravessando um momento delicado em que estão faltando pais, mães, irmãos. E com isso a gente passa por um vazio e por um verdadeiro aturdimento que se reflete pelo comportamento das famílias nos dias de hoje. Lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga as entidades venerandas quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. E a resposta é profética, porque se confirma nos dias de hoje. O relaxamento dos laços familiares vai causar um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um aumento em potencial do egoísmo. E nós vivemos a era do egoísmo, onde o egoísmo está entronizado no coração dos homens, onde o hedonismo é o Deus a ser cultuado, ou seja, um Deus hedonista que nos pede que nós tenhamos prazer pelo prazer, porque o importante para a maioria das pessoas é gozar. Com isso, os corações vazios não sabem onde buscar alimento, porque, afinal de contas, nós não somos só um corpo físico, nós somos espíritos, e o espírito precisa de alimento, por isso nós estamos aqui essa tarde. Nós precisamos apacentar os nossos corações, aquietar os nossos corações, porque estamos sendo levados de roldão por toda essa tormenta que a humanidade experimenta, e precisamos nos agarrar em algo. E certamente, a única e maior referência que cada um de nós tem como a mais importante, embora muitos se esqueçam, continua sendo a família. Tenha ela a constituição e a configuração que tiver. Se existir amor, se existir decência, se existir respeito, tenha a configuração que tiver, a família merece o nosso respeito. Porque é o único porto seguro no qual nós podemos nos agarrar. Não existe outro. Peço licença para narrar o que aconteceu comigo essa semana. Fui convidado para fazer palestra numa escola em São Paulo. E me pediram para falar sobre vícios cibernéticos. Eu não vou em escola particular falar, ou em escola pública, falar sobre espiritismo. Não com as palavras que eu uso aqui. Mas eu vou falar de vida, de ética, de moral e de valores essenciais. Começou a palestra, os jovens estavam apinhados, né? Eu faço palestra em escola já há alguns anos, em vários lugares do Brasil. Mas essa foi, assim, algo inesquecível para a minha vida. Me impressionou o que aconteceu ali. Eu comecei a falar, falei dos vícios cibernéticos, da solidão, falei das fugas que não só os jovens, mas os adultos também experimentam, escapando da vida real, indo para a vida virtual, porque não conseguem conviver consigo mesmos. Não conseguem lidar com os conflitos que experimentam, sejam da ordem que for, no campo da afetividade, da sexualidade, enfim. Estamos com dificuldades de retornar para o nosso interior.
estamos com dificuldade de fazer a viagem de volta para dentro do nosso coração, lá onde o Cristo disse que deveria ser edificado o reino dos céus, na intimidade da nossa alma, consequentemente, dentro do nosso coração. Comecei a falar para os jovens das belezas da vida e de quanto eles eram importantes. Disse a eles que, em muitas situações, os pais, inadvertidamente, acabam agindo de maneira, digamos assim, um pouco desinteressada, para usar um termo leve, com os filhos. Sim, porque hoje nós vivemos um tempo assim bem especial, que é o tempo em que existem filhos que têm pais, mas que são órfãos, porque os pais não têm tempo, porque os pais não dão atenção. E com isso, uma série de conflitos emocionais e de situações vão se desenvolvendo, a ponto dos jovens se automutilarem, alguns se suicidarem, e as pessoas não compreendem como é que eu dou comida, eu dou a melhor escola, eu dou o melhor sapato, eu dou a melhor calça, a melhor camisa, e meu filho se mata. Esqueceu apenas de dar amor e de estar presente, que seria o mais importante. E por isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Ou seja, o número de pessoas tristes vai aumentar. O número de pessoas que não encontram sentido para a vida vai aumentar. E, consequentemente, o número de suicídios também vai aumentar. E falando no universo laico, porque eu estava dentro de uma escola, eu dizia a eles da importância que eles têm. E dizia a eles, olha, não importa se o teu pai te adjetiva de maneira pejorativa. Não importa se o teu pai não te escuta, se ele não se interessa pelo seu mundo, se ele não tem a compreensão da necessidade que o teu coração tem da presença dele. O que eu quero dizer a vocês é que vocês são criaturas tremendamente especiais. Dizer a vocês que vocês podem realizar todos os sonhos. Dizer a vocês que, seja qual for o conflito que você experimente, seja na área da sexualidade, e vocês não fazem ideia do número de conflitados sexuais que existem. Os adultos disfarçam, mas o jovem, hoje, devido à erotização da sociedade, a partir da novela das 6, tem dificuldades em lidar com quem eles são na intimidade, e muitos querem se matar. Porque não conseguem falar com os pais, porque imaginam que serão segregados. E aí eu fui falando, e alguns jovens começaram a chorar. Mas não foi chorar de deixar as lágrimas cair. Dentro de uma escola, choravam convulsivamente, a ponto de pedagogos entrarem, professores, e acolherem o jovem e retirarem momentaneamente. E eu pensei, o que será que eu estou falando que está causando tanta coisa, tanta comoção? E o choro aumentava. E eu fui dizendo aos jovens, olha, vocês são muito importantes. A família é muito importante. Tenha paciência com seu pai, compreenda a sua mãe. Não é? Eu sei que a vida virtual é maravilhosa. Que ela nos permite, até para aqueles que têm coragem, representar papéis e nos comportar de uma maneira que normalmente nós não temos coragem de nos portar em sociedade, e nos portamos assim num mundo, não é? Que pode ser considerado virtual, mas que, se você cometer qualquer infração, o IP do seu computador, a Polícia Federal vai descobrir. Portanto, nós estamos nus na vida virtual. Mas o jovem não tem noção disso. E ele transita em vários ambientes, e tem vários lobos maus escondidos virtualmente, prontos para dar o bote. Através da vida virtual você compra drogas, delivery. O traficante vai na porta da tua casa e leva. Através da vida virtual você frequenta páginas que incitam o jovem a se suicidar. Não apenas o jovem, o adulto também. Através da vida virtual você tem acesso a todo o conteúdo de pornografia, seja do tipo que você imaginar. Zoofilia, pedofilia, tudo está posto. E as pessoas fazem a opção. Para o jovem que não tem estrutura emocional e nem referências positivas, muitas vezes as referências escasseiam, infelizmente, muitas vezes dentro do próprio lar, ele está tremendamente vulnerável. Já existem tratamentos para pessoas que vivem a dependência da vida virtual.
Isso tudo é muito sério. E em determinado momento, eu pedi a eles que se levantassem. Eles se levantaram e eu disse assim: todo ser humano, em um momento qualquer, principalmente vocês, que levantam cedo para vir para a escola, que estão aqui, mesmo às vezes não querendo estar, merece, qualquer ser humano merece, perdão, ser aplaudido pelo menos uma vez de pé na vida. E eu comecei a aplaudi-los. E eles me seguiram nas palmas, e todo mundo os aplaudiu, e aí foi uma crise de choro geral, e eu não sabia para onde eu olhava, porque eu nunca vi tantos jovens chorando ao mesmo tempo, o que pode parecer uma narrativa de que a minha fala tenha causado emoção deles. Claro que causou emoção, mas me preocupa. Tantos jovens reagindo assim é sinal de que eles estão se identificando com os conflitos que eu estou narrando durante a minha fala. Eu desci do palco e fui para o meio deles, e ali nós começamos a nos abraçar. Abraçava. Para vocês terem, era tanta gente chorando que os piores alunos da escola, a diretora me narrou depois, disse assim, olhou para um aluno que aprontava todos os dias e que ele estava chorando. E ela disse, mas até tu está chorando. E ele chorava, feito criança. Percebemos, não é? Foi tudo muito lindo, ganhei muitos abraços, já fui convidado a voltar, né? Dessa vez eu levo mais lenços. Todavia, a gente fica muito claro que às vezes, eu vou dar aqui um testemunho, nós não prestamos atenção no que está acontecendo dentro da nossa casa. Fique atento. Os seus filhos podem estar vivendo dramas que você não está registrando. Sabe por quê? Porque nós enxergamos tudo, mas muitas vezes não vemos nada. Porque nós ouvimos tudo, mas muitas vezes nós não escutamos nada. Ver de verdade o que se passa, é preciso ter um olhar mais apurado para prestar atenção no que está acontecendo na intimidade da alma das pessoas que nós amamos. Eu estou falando de filhos, mas eu falo com relação à esposa, com relação ao marido, porque todos nós experimentamos dificuldades. Temos alguns bloqueios emocionais, psicológicos, e é muito difícil lidar com tudo isso. De maneira que grande parte das pessoas se utiliza da vida virtual não para aquilo que ela tem de melhor, porque é um vasto campo de conhecimento. Você pode voltar para casa agora e estudar sobre o assunto que você imaginar, aprender sobre aquilo que você quiser. Mas, por outro lado, tem também ali à nossa disposição tudo aquilo que excita o que há de pior em nós, de todas as maneiras. Então, qual é a solução? Acabar com a tecnologia e com o avanço virtual, colocar numa fogueira os videogames? É claro que não, porque jogar videogame é muito bom e é maravilhoso. Mas por que é bom jogar videogame? Porque dá prazer, e nós queremos prazer. Por que o jovem joga videogame, quer jogar e quer jogar e quer jogar? Porque dá prazer. Por que a maioria quer ficar conectado na vida virtual? Porque, de certa forma, dá prazer. Alguma coisa contra o videogame? Não. Alguma coisa contra a vida virtual? Também não. Mas tudo contra a falta de educação para lidar com essa tecnologia. Hoje, eu fiz um seminário pela manhã, e o pai, no intervalo, eu estava tomando café, me procurou. O pai é um médico, uma pessoa com muito esclarecimento, e me disse assim: Adeilson, como é que eu faço para lidar com a privacidade? Porque a minha filha tem 15 anos e ela reclama, quando eu chego perto, ela desliga o celular, ou ela muda, ou ela fecha a página e tal e tal. Acontece com vocês também, não? Aí, como é que eu faço para lidar com isso? Ela quer privacidade. Aí eu falei assim, olha, eu sei que alguns jovens não vão gostar do que eu vou falar. Mas a tua filha pode pagar pela privacidade que ela quer ter? Quem é que paga as escolas dela? É ela ou é você? Sou eu. Quem é que veste a sua filha? Sou eu. Quem é que dá tudo para a sua filha? Sou eu.
Então, se ela não pode pagar pela privacidade, ela tem que entender que quando um pai e uma mãe se aproximam para saber que tipo de conteúdo o filho acessa, ele tem todo o direito de acessar e descobrir o que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque amanhã, quem vai pôr a mão na cabeça, por omissão, são esses que respeitam demasiadamente a privacidade dos filhos. Vai chegar a hora dos filhos terem a privacidade, mas enquanto eles dependerem da nossa ascendência, é obrigação dos pais saberem o que é que os filhos estão assistindo, acessando e vendo. Não é falta de confiança, não é maldade, não é opressão. Em um mundo que nós vivemos hoje, com todas essas características... Oi? Alguém quer falar? No mundo que nós vivemos com as características do mundo atual, é importante que os pais estejam atentos. Estejam muito atentos. Não por causa dos filhos, mas por causa de tudo que está acontecendo. Como é que se estabelece a relação? Estabelece-se uma relação de respeito. Os filhos têm que ser respeitados. Mas os pais têm que ser pais. Amigos eles têm na escola. Amigo é lá na escola. Aqui eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Quando você tiver condições de bancar a sua privacidade, a sua liberdade, você vai e banca. E eu vejo como os pais estão com dificuldade de impor limites para os filhos. Eles vão crescendo achando que todo o desejo que eles têm é um direito adquirido. E isso é muito ruim. Porque, por outro lado, voltando lá para a escola, onde eu estava quinta-feira, os jovens que estavam lá chorando, e muitos pediram para falar comigo, ficou interessante, porque parecia que eu estava numa escola fazendo atendimento fraterno, porque ficam 5, 6 jovens lá me aguardando para falar comigo. E veio uma garota me disse que foi abusada, e veio outro dizer que o pai está se separando da mãe e está fazendo dele bolinha de ping-pong, guerra entre os dois, quer dizer, pais infantis, inescrupulosos, brigando por dinheiro, quando deveriam brigar pela felicidade do filho ou da filha. A gente se depara com todas essas questões. No livro Corações Juvenis, eles me perguntaram, Adeilson, por que alguns pais se separam e se separam dos filhos também? Com toda essa fragilidade emocional, com toda a desestruturação que a gente observa hoje, infelizmente, como é que um jovem vai estar preparado para lidar com o mundo nas suas mãos através de um celular? Será que ele está? Eu não sei. Por isso, não adianta também os pais irem com autoritarismo. E o autoritarismo, ele sempre violenta e oprime. Nós temos que ter autoridade. Autoridade, não autoritarismo. E quando a gente vai com autoritarismo para cima dos nossos filhos, é claro que eles vão nos rechaçar e vão querer se afastar da gente. Por isso que a gente tem que estar atento e entender que processo educativo não começa na adolescência. Processo educativo começa lá na infância. Lá. Uma mãe me perguntou hoje, eu não tenho tempo, meu tempo é pouco para estar com meu filho, porque eu tenho que trabalhar. Eu disse, então no tempo que você tiver, esteja presente de verdade. Tenha qualidade no relacionamento com seus filhos. A carência, a problemática humana desses dias, os tormentos que a sociedade experimenta resvalam invariavelmente na estrutura familiar. Os dramas, os suicídios, as frustrações, todo esse contexto, né, no qual nós nos reunimos, já que a família é uma oficina de almas e que as pessoas têm dificuldade de lidar, é que estão deflagrando processos e problemas dos mais absurdos, dos mais delicados e dos mais graves. Sendo assim, nós não temos uma fórmula certa ou uma receita a aviar para quem quer que seja para lidar com o filho, porque o universo do comportamento humano ele é infinito. Se você olhar para os seus filhos,
para quem tem mais de um filho, já vai contemplar ali a realidade da reencarnação, ao observar que cada um é de um jeito, cada um tem uma necessidade, cada um se comporta de uma maneira absolutamente diferente uns dos outros. Que eles possam ter acesso à vida virtual, sim. Que eles possam ter o celular deles, sim. Qual é o problema? Mas que eles saibam que na escola não é lugar de usar celular, que existe um limite, porque senão a gente extrapola, como aconteceu comigo numa palestra que eu fui fazer em Brasília, e a companheira ficou assim do lado esquerdo, teclando com uma criança do lado e mostrava as coisas para a criança, e todo mundo, e elas davam gargalhadas. Eu parei a palestra e fiquei esperando. Certamente Deus ia se comunicar com ela pelo WhatsApp, eu não estava sabendo. Então eu parei de falar e aguardei. Ela se sentiu constrangida e eu me senti ofendido com a falta de educação dela, que estava num templo espírita e estava teclando no celular. Então, essa falta de limite, essa falta de observação, onde é que nós estamos, que podemos ou não usar o celular, não é? Esse vício que acaba levando adultos e jovens a ter comportamentos deseducados, não é? Comportamentos equivocados. E nós sabemos de antemão que a vida, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, para que a gente possa buscar a realização dos nossos sonhos, nos pede educação. Qual a maneira de lidar com esse momento delicado e grave? Nós dizemos aos pais, não esqueça que os vossos filhos, não é? Os quais nós temos muita preocupação com a formação deles, a formação acadêmica, porque muita gente ainda acredita que felicidade está no diploma que vai na parede de uma universidade famosa, e a felicidade não estará no diploma, porque pessoas que se credenciam e se certificam nas melhores universidades do mundo também se matam. O que pode fazer a diferença é algo que se chama espiritualizar os nossos filhos. Seja qual for a religião, seja qual for a crença, seja o que for que se acredite. Fomentar valores éticos morais, dar a eles sentido para a vida deles, irá fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Semana retrasada eu fui fazer palestra no Rio de Janeiro, me convidaram, não me disseram onde eu ia, só me convidaram para fazer palestra numa escola. Eu estava no hotel e me ligaram dizendo assim, olha, nós já enviamos um Uber para buscar você. Eu disse, ótimo, estou aqui embaixo já aguardando. Passaram-se 10 minutos e o Uber não chegou. Estamos enviando um outro Uber. Me ligaram de novo e disseram assim, ó, o outro Uber também desistiu de lhe buscar. Eu já comecei a me preocupar, vão me levar para onde? Aí veio um telefonema que dizia assim, nenhum Uber quer ir te buscar, nós vamos te buscar. Eu falei, ótimo, tá bom, eu já estava ali mesmo, bom. Entrei no carro, já em oração. Fomos pelo Rio, que cidade bonita é o Rio de Janeiro, né? Muito bonito e tal, de repente sobe-se um morro. Notei que no pé do morro tinham 2 jovens que procuraram olhar intensamente para dentro do carro para se certificar de quem estava dentro do carro. A pessoa que estava me levando estava com a camiseta da escola. A escola, eu estava simplesmente lá na comunidade de Pavãozinho e Cantagalo, para fazer palestra para professores e capacitação de evangelizadores e falar com os jovens. Muito bem. É aqui que eu estou? É. Eu olhei para os lados, eu não conheço nada lá. Eu já fiquei preso na linha amarela numa noite de quarta-feira por causa de troca de tiro de fuzil. Eu estava indo fazer uma palestra e não pude ir porque a polícia fechou. A linha amarela, vejam, se eu já não estava traumatizado. Me levaram à escola. A escola estuda os filhos dos traficantes, que para os traficantes é um lugar sagrado. Sabe por quê? Porque os traficantes não querem que os filhos deles sejam traficantes. A escola é tida como território sagrado, escola espírita. Sabe por quê? Porque eles não querem que os filhos deles consumam drogas. Entramos para fazer a atividade e descobrimos que aquela escola já tinha 30 anos de atuação naquela comunidade. As crianças, antes da aula, no currículo normal de aula, português, matemática, alfabetização, eles têm alunos até o ensino médio. E lá,
eles fazem o evangelho antes de ir para a sala de aula. E tem filho de protestante, enfim, de várias denominações religiosas, mas a escola é espírita. Eles me convidaram, fui muito feliz, fiz minha atividade, tive um encontro com os jovens da comunidade, ainda foram alguns da Rocinha. E eu olhei para eles, como olho para esses jovens aqui, e o olhar é o mesmo. É o olhar de quem tem fome, mas fome de quê? Fome de paz, de amor, de carinho, de atenção, de valorização. Tanto quanto os nossos jovens aqui de Recife, de São Paulo, ou daquelas comunidades, existe uma necessidade premente de algo muito importante que se chama família. Esse é o cerne. Vou repetir. Família, tenha a configuração que tiver, o importante é que exista amor, dignidade e respeito. Essas são as referências. É isso que dá saúde. É isso que garante uma sociedade melhor e que vai fazer com que o nosso mundo mude. Não é o espiritismo que vai mudar o mundo. Nem o cristianismo, nem o protestantismo, nem o budismo. O que vai mudar o mundo é a educação. É sobre essa proposta que a gente deve se debruçar. Mas eu sei que a vida aqui na Terra é um vale de dores e de lágrimas. Quantos são os momentos em que as nossas pernas, os nossos joelhos não dobram sob o peso das lutas humanas? Em quantas situações nós perdemos a força, a coragem para seguir adiante? São tantos os desafios que nos chegam de todos os lados, em sociedade, na vida em família, mas com todo esse quadro que eu trouxe antes aqui, e ainda bem que ninguém ficou chorando como os jovens lá da escola, não é? Apesar de eu não ter tocado nos mesmos temas, nós podemos seguir adiante, sim. Mudar as coisas a partir do nosso lar, a partir do nosso coração. Jesus asseverava que o reino dos céus deve ser edificado na intimidade da nossa alma, lá dentro do nosso coração. É lá que as coisas devem se modificar. E todos nós somos convocados a empreender essa modificação, a fazer essa reestruturação íntima no nosso coração, na nossa mente, esvaziar a mente dos saberes antigos que não nos servem para nada, jogar fora os preconceitos, ter um olhar diferenciado, parar de falar com os filhos, começar a conversar com os filhos, para que a gente possa conhecer efetivamente esses personagens que se encontram dentro dos nossos lares. Enquanto eu tiver o discurso pronto e eu souber qual é a receita de felicidade para o meu filho, eu estarei profundamente iludido e muito distante do coração dele e da essência daquilo que ele é. Eu preciso conversar e na conversa parar. É um princípio psicanalítico. Quando conversamos, silenciamos para ouvir, para conhecer quem é o interlocutor. Seja em qualquer conversa do nosso setor das atividades cotidianas e principalmente nos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos familiares. Ouvir para conhecer. Prestar atenção nos sinais que eles nos dão. Porque eles dão sinais. Se não se materializarem de forma verbal, para que possamos ouvir, eles dão sinais no gestual, no comportamento. Começou a usar blusa comprida, presta atenção, pode estar se automutilando. Começou a se isolar no quarto, preste atenção, pode estar vivenciando alguns conflitos, se conectando com informações que não são legais. No livro Game Over, que nós lançamos no ano passado, ele traz casos impressionantes de suicídios promovidos através da rede online. Jovens que são as vítimas, que apresentam o mesmo perfil, a ausência dos pais, falta de limite no trato com redes sociais, com a vida virtual. Isso tudo pode estar acontecendo bem pertinho de nós, e nós não estamos tendo noção. Se em algum momento você enfrentar dificuldades, use o recurso da prece. Silencie aquela gritaria mental que aturde a nossa cabeça, que nos dificulta concatenar os pensamentos e as ideias. Silencie a alma, silencie os pedidos, procure se conectar com
a outra dimensão, no sentido de silenciar os petitórios, os pedidos, as reclamações e as queixas, deixando de lado as bengalas, as muletas psicológicas, deixando de lado de acusar os outros pela nossa infelicidade, pelas nossas angústias, pelos nossos tormentos, porque nós temos hoje a beleza de sabermos que cada um de nós é responsável pelo próprio destino. E você pode me dizer, mas eu oro tanto, Deus não me escuta. E eu digo a você, Deus escuta sim. Mas será que Ele te manda as respostas que você quer ouvir ou as que você tem necessidade de ouvir, que precisa? Minha irmã, meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Sob a voz eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Precisamos voltar ao nosso templo interno, que normalmente nós deixamos abandonado. Porque nós somos criaturas reativas. Vivemos reagindo às provocações do mundo exterior. E nos abandonamos intimamente. Se voltarmos para o nosso templo maior, a maior capela onde você pode espiritualmente dobrar teus joelhos, está dentro do teu coração, da tua alma. E é esse caminho de volta para as coisas que nos são essenciais. Conviver conosco, conviver com essas almas queridas que partilham conosco a experiência familiar para encontrar forças a fim de seguir vivendo. Porque nós precisamos renovar as nossas energias. Por que estamos aqui no Uniluz, nesta casa que nos acolhe? Para renovar as nossas energias espirituais, as nossas energias psíquicas. Por que todos os domingos a Uniluz oferece a possibilidade de algum companheiro vir aqui à frente abordar um assunto diferente? Porque a ideia é que, através do estudo daquilo que a doutrina espírita nos oferece, nós possamos lançar um olhar diferenciado para contemplar os problemas que muitas vezes se nos acercam e nos angustiam. Por isso estamos aqui. Então, hoje, quando nos propomos a falar sobre os vícios cibernéticos, nós não podemos esquecer a colocação sábia de Jesus, que foi a primeira criatura a falar em conexão aqui na Terra. Foi a primeira criatura a nos passar a senha do Wi-Fi. E é interessante porque nesses dias, quando a gente visita alguém, ou chega no hotel, a gente faz ali, preenche a ficha, e depois, olha, o seu quarto é tal. E a primeira coisa que a gente fala, qual é a senha do Wi-Fi? Quando vamos visitar alguém, vai passar o fim de semana na casa de alguém, quando a gente entra, qual é a senha do Wi-Fi? Em Mateus 19, Jesus diz assim, textualmente, e eu vos darei a chave do reino dos céus, eu vos darei a senha. E tudo aquilo que ligares na terra, estarás ligando no céu. E tudo aquilo que desligares na terra, estarás desligando no céu. Vamos contextualizar. Disse Jesus, eu te darei a senha do Wi-Fi. E todo pensamento e todo sentimento que você tiver na terra, se conectará na dimensão espiritual com entidades que têm a mesma frequência,
que pensam dentro do mesmo contexto. E tudo aquilo que você desligar na Terra, desconectar na Terra, você vai desconectar no mundo espiritual. Consequentemente, nós elegemos as companhias espirituais com as quais desejamos partilhar a nossa vida. Se nós que somos adultos fazemos isso, imaginem os jovens e as crianças. Porque, segundo Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, no item 159, ele diz assim, capítulo 14, ele diz assim: todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Vou repetir, pessoal. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Ele não diz assim: todo aquele que sente em um grau qualquer, a partir dos 21 anos, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Significa dizer que todos nós somos médiuns, porque mediunidade é uma condição orgânica, uns mais, outros mesmos. Para testar a realidade do que eu estou afirmando aqui, eu vou chamar Allan Kardec de novo, para que a gente possa refletir. Lá na pergunta 459, Allan Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, para o espírito verdade: os espíritos influenciam a nossa vida? Resposta: o nosso pensamento, né? Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, eles vos dirigem. Mas como é que pode ser dirigido por um espírito? Como é que alguém pode admitir uma ideia dessa? Pelo simples fato de nós sermos criaturas reativas. Criaturas que não têm os sentimentos educados. Consequentemente, não sabem lidar com situações adversas. Eu disse para um garoto lá na escola: como é seu nome? Ele me falou o nome dele e eu exemplifiquei dizendo aos colegas: se eu for até ele e chutar a canela dele, imediatamente ele vai chutar a minha de volta. Mas se eu for até ele e pedir um abraço, ele vai olhar para mim e vai dizer: esse careca é gay, ou ele está com algum outro interesse. Sabe por quê? Porque nós estamos preparados para tudo, menos para amar. Nem para dar, nem para receber amor, porque nós somos criaturas reativas. E quando reagimos, as portas dos nossos psiquismos se escancaram e os espíritos nos influenciam. Que nem escrevem lá no Facebook. Simples assim. Abriu a porta, não domina as emoções, não tem educação com os próprios sentimentos, eles entram, suscitam em nós, não é? Aumentam o nosso grau de belicosidade quando a situação é adversa e nos irrita, a ponto de nós perdermos o controle. Depois a gente coloca a mão na cabeça e diz assim: eu não devia ter feito isso. Eu não sou assim. Eu não faço esse tipo de coisa. Naquele momento exato em que nós nos permitimos conduzir, nós sofremos a influência espiritual. Que dirá então os jovens? Que dirá então aquele que fica vinculado, conectado com a rede social, ou seja lá o que for, na vida virtual, cultuando e cultivando coisas que não são legais? Você aprende a construir bombas hoje na internet. Basta entrar no site do Estado Islâmico, você vai aprender. Você pode pedir drogas, delivery, que vai chegar na sua casa, como chega aquela pizza de mozzarella que você pede. Pode chegar maconha, pode chegar cocaína e pode chegar crack. Você pode pedir serviços de acompanhantes para sua casa, acompanhantes masculinos ou femininos, seja lá qual for a sua preferência, vai até a sua casa. Tudo vai até a sua casa. Então a gente chega à conclusão que, em se tratando de educação dos nossos filhos, não basta levantar o muro, não basta colocar cachorro no quintal, nem ligar a cerca elétrica. Basta se aproximar da vida dos filhos, olhar nos olhos deles, ouvir o que eles têm a dizer, prestar atenção, porque só assim podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. São muitos, infelizmente, os jovens que estão se perdendo por não terem uma orientação segura, precisa. Eu estava no Rio Grande do Sul, numa escola, atravessando o pátio para ir em direção a uma sala de aula onde falaria.
tinha acabado uma explanação, quando fui interceptado por um jovem de 16 anos. Ele me interceptou e já veio com a voz embargada, chorando, dizendo assim: eu perdi a confiança dos meus pais. E eu estou muito triste porque eu decepcionei meus pais. O que é que eu faço para reaver a confiança, para que tudo volte a ser como era antes? Eu indaguei a ele, mas o que aconteceu? E ele me disse: eles me pegaram fumando maconha. E eu disse para ele: olha, faça o caminho inverso agora. Você tem que ser tudo aquilo que eles imaginavam que você era. E tem que ter paciência com seus pais. Porque os pais também são aprendizes. Os pais também estão em processo de aprendizado. Mas é importante que fique claro que nós só conseguimos educar os nossos filhos à medida que nós conhecermos os filhos que nós temos. E para que a gente possa conhecer os filhos que temos dentro de casa, a gente precisa conversar. Eu não estou falando para ser amiguinho, nós dissemos no começo. Eles não precisam de amiguinhos, eles precisam de pais. Pais que no momento do tormento da vida, eles saibam onde se agarrar. E não custa nada os pais admitirem que são falíveis e que são limitados nas suas ações educativas. Se confessar frágil é avançar muitos quilômetros na direção do entendimento com seu filho. Ontem à noite, eu fui dar uma bronca em casa e errei o tom da voz. Falei muito alto. E o momento foi muito triste para mim, porque eu me arrependi. Então, nós nos sentamos para conversar e aí eu disse para pedir perdão. Eu não retiro a bronca, mas retiro o tom, porque eu não precisava gritar para dizer que vocês estavam errados. A gente não precisa gritar para educar. A gente não precisa berrar. E, principalmente, a gente não precisa bater. Eles olharam para mim e, na hora que eles me olharam, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei do meu pai. Porque meu pai só gritava comigo. Não me deixava falar. Ele era um homem mau? De jeito nenhum. Era um homem muito bom. Mas ele não sabia como acessar o meu coração. E em alguns momentos a gente se perde e não consegue acessar o coração dos nossos filhos. Mas se nós tivermos percepção, um olhar amoroso, as intervenções precisas e inteligentes, nós conseguiremos cumprir a nossa missão para levar a educação que auxilia, que socorre e que certamente eles terão como as principais referências na vida deles. Tanto quanto nós precisamos um dia e necessitamos de referências, os nossos filhos também precisam. Nós hoje, usando uma frase muito interessante, precisamos refletir na saudade que nós sentimos das coisas essenciais para a nossa vida. É por isso que a gente sente tanta saudade de Jesus, sente tanta saudade das coisas simples, singelas, mas que fazem um grande efeito e promovem uma grande diferença no nosso coração. No encaminhamento, no encerramento do nosso encontro, nós gostaríamos de deixar uma mensagem de esperança. Diante daquilo que muitos entendem ser o caos na sociedade, eu gostaria de dizer que no espaço é do caos justamente que nascem as estrelas. Quando os sóis se chocam, quando tudo parece confusão, as estrelas nascem para iluminar a nossa vida. Para muita gente que enxerga às vezes o lodo e o pântano, vale a pena dizer que do lodo também medram os lírios. Vale a pena dizer que um minutinho depois da meia-noite já é nova madrugada, então é tempo de esperança. Vale a pena dizer que por mais alta que seja a montanha, ela jamais conseguirá esconder o brilho do sol. A diferença é para onde nós estamos levando o nosso olhar. O que é que nós estamos contemplando? Qual é o maior interesse que eu carrego no meu coração hoje? Sim, porque Jesus asseverava: onde estiver o vosso tesouro,
lá estará também o seu coração. No desejo sincero, na gratidão por estar aqui mais esta tarde, nós nos despedimos com votos de gratidão, pedindo a Deus que abençoe os vossos lares, que abençoe as vossas famílias, porque é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, na tapera, na favela, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele existe a figura do amor, de mãe, de pai, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelos senhores, pelas senhoras, pelos vossos filhos, pelos vossos lares, pelos nossos jovens. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.